Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical e é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Lição de número 11, com o tema Compromissados com a Evangelização. Você que tem sua revista, acompanhe conosco. Você que não tem a sua revista ou está fazendo outras coisas, abra o seu coração para ouvir essa palavra que o Senhor tem para nós, através desse estudo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia na tua presença. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia de estarmos aqui, Pai, na tua presença. Eu lhe peço, Senhor Jesus, por essa aula. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que tudo que for falado aqui seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada vida, Senhor, que vai ouvir essa aula. Cada pessoa, cada coração, Senhor Jesus. Aqueles corações entristecidos, aqueles corações, Senhor Jesus, que estão desanimados, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha animá-los, meu Pai. Que a tua presença venha ser manifesta e real na vida de cada um. Fale conosco, Pai. Nos dê sensibilidade, Pai, para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, compromissados com a evangelização é a aula de hoje. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de judeus e também de gregos. A verdade prática, a responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Nós temos a responsabilidade de levar o evangelho adiante. Nós em conjunto, nós somos a igreja do Senhor, nós fazemos parte da igreja de Cristo, que é uma igreja universal. A igreja de Cristo não tem rótulo denominacional, a igreja de Cristo não é 4 paredes, a igreja de Cristo somos nós, em conjunto, porque eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, mas em conjunto com os meus irmãos, em comunhão com os meus irmãos, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Igreja no grego quer dizer eclesia, chamados para fora. Igreja é chamados para fora, é para fazer a obra fora de 4 paredes. E nós temos uma responsabilidade, nós temos aqui a responsabilidade de levar a palavra de salvação para todos. E essa responsabilidade é algo que nós temos que ficar muito felizes por isso, porque é um privilégio fazer parte dos planos de Deus. E nós fazemos parte dos planos de Deus porque nós somos igreja do Senhor na face da terra, né? Então é um privilégio fazer parte e não um peso levar a palavra adiante, né? Tem que ser um privilégio. O texto que nós vamos estudar hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 14 ao 20. É um texto um pouco curto, mas de muito aproveito para nós. E eu vou ler. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram a todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.
Amém. Esse texto fala quando Jesus se ascendeu aos céus, né? Ele deu uma ordenança para a igreja. Ele deu uma ordenança em que a igreja precisa executar essa ordenança. Evangelizar não é um pedido, não é algo alternativo, em que Jesus falou: olha, igreja, discípulos, se vocês puderem, pregue a palavra. Não foi assim que ele falou. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Foi uma ordenança que Jesus deixou para nós. É papel da igreja pregar o evangelho a toda criatura. É a nossa função, né? Mas vamos prosseguindo. No meio pentecostal, nós que somos pentecostais, nós que fazemos parte, né, do movimento pentecostal, nós temos como prioridade a evangelização, né? Porque nós cremos que quando recebemos o batismo no Espírito Santo, nós recebemos uma capacitação para testemunhar sobre Jesus. Então, é prioridade no meio pentecostal a evangelização, né? Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Tópico 1. A evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa, como eu já disse. Trata-se de uma questão de vida ou de morte. Não é algo não é opcional. A evangelização não é algo opcional. A evangelização é uma ordenança. Haja vista que vale ressaltar bem que evangelizar não é um dom. Tem gente que fala: eu não tenho dom de evangelizar. Não é um dom, está equivocado. Evangelizar é uma ordenança. Evangelista é um dom ministerial. Evangelistas, pastores, enfim, são dons ministeriais. Agora, evangelizar não é dom. Nós inventamos várias desculpas para isso. Estou muito ocupado, não tenho tempo. Será que você não tem consciência que Jesus, ele não deu essas desculpas quando ele veio aqui na terra e morreu por mim, por você? Ou então a gente fala: mas eu não sei falar, eu não tenho capacidade para isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o Senhor chama, Ele capacita. Veja a história de Isaías, veja a história de Gideão, de Jeremias, de Amós. Veja a história desses irmãos. Quando o Senhor chama, Ele capacita. Nós recebemos o Espírito Santo é aquele que nos capacita. Então não fale, não dê esse tipo de desculpa. Não dê esse tipo de desculpa. Nós temos que levar as boas novas adiante. E não é uma questão de opcional, é uma questão de ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, né? A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Evangelho. A palavra evangelho vem de duas palavras gregas. Advérbio, né? Bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, né? É bem verdade que hoje nós ligamos o rádio, a televisão, a internet e nós estamos tendo más notícias. Más notícias. Estamos tendo assim notícias não que tem nos entristecido muito. Mas diante de todas essas más notícias, diante de toda essa desesperança, nós, a Igreja do Senhor, nós temos uma boa notícia.
E essa boa notícia, ela tem que ser propagada, ela tem que ser falada, ela tem que ser anunciada, porque ficou ao nosso dever fazer isso, né? Eu digo que o evangelho é como se fosse uma semente que nós temos guardado. Se nós pegarmos essa semente e guardar ela vai morrer. Mas se simplesmente nós pegarmos essas sementes e plantar ela vai frutificar e muito. E é assim que Jesus fala para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Essas boas novas, essa boa notícia é a mensagem de Cristo, é a mensagem de salvação, né? É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Só por meio do evangelho que as pessoas vão conhecer a salvação por meio de Jesus. Porque não há outro. Não há outro que nos traga a salvação a não ser Jesus. Não há outro meio, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Por meio da fé. Da fé em quem? Da fé em Jesus. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É favor imerecido. Somente Jesus nos deu a graça. Aleluia. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, a salvação e do perdão dos pecados na pessoa de Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, através de Jesus, os pecados são perdoados e nós temos o direito de alcançar a vida eterna. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E também afirmou: o campo é o mundo. Quando ele cita que o campo é o mundo, ele está falando a referência de Mateus capítulo 13, do versículo 38, que ele está falando explicando na verdade para os seus discípulos a parábola do joio e do trigo, onde ele fala que o joio são os filhos do maligno, né? A semente boa são os filhos de Deus, os filhos do reino, né? E o campo é o mundo. Então, o que nós temos plantado, né? Nós que temos a semente das boas notícias, nós que temos as sementes de salvação, nós temos que plantar nesse campo que é o mundo. Nós temos que plantar para que assim possa dar frutos, muitos frutos. Aleluia. Uma única agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar boas novas de salvação. A igreja, ela é representante de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. E a igreja, ela tem a função, ela tem essa função de estar levando essa palavra adiante. Ela é a única agência do reino de Deus. A igreja, ela aponta para Cristo. As pessoas, os ímpios no caso, eles têm que olhar para a igreja, e a igreja, ela tem que ter uma placa apontando para Cristo. É assim que funciona. A igreja precisa anunciar Cristo. A igreja precisa representar Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Aleluia! É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Nós precisamos voltar à nossa origem, ter como exemplo o livro de Atos, sobre a igreja apostólica, onde o Senhor crescia cada dia mais a igreja. No início da igreja, ali eles tinham comunhão,
tinham temor, tinham oração, eles se juntavam e eles verdadeiramente levavam a palavra do Senhor adiante. Não se preocupavam com benefícios próprios, não se preocupavam se o seu corpo ia morrer, mas eles se preocupavam que a palavra ia ser levada adiante. Eles não se preocupavam com os bens, tanto é que eles largavam tudo, mas eles simplesmente não deixavam de pregar a palavra do Senhor. E é assim, é esse mesmo sentimento que nós temos que ter. Independente de qualquer coisa, o reino dos céus ele tem que ser anunciada. A palavra do Senhor precisa ser anunciada, precisa ser levada adiante. Aleluia. Tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que importa é a compreensão do ensino à luz da Bíblia. Questão da morte expiatória de Jesus, tem muitos debates teológicos em relação a isso daí. Mas eis a pergunta: por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante, né? Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras: a expiação limitada e a expiação ilimitada. O que é uma expiação? Foi o ato que Jesus fez de morte, ele fez uma expiação, ele tirou o pecado do mundo. Ele tirou. Então, foi limitada ou foi ilimitada? Vamos entender o que quer dizer cada uma, né? Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Essa é uma interpretação em que algumas seitas acreditam. Nós não cremos, achamos muito equivocado, muito não, totalmente equivocado essa linha de pensamento, né? Expiação limitada. Jesus não morreu por algumas pessoas apenas, mas nós temos base para crer que Jesus morreu por todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para todos. Foi para todos que aceitarem ao Senhor. A morte de Jesus, a expiação de Jesus na cruz do Calvário foi para todos. É certo que nem todos vão se salvar. É certo que nem todos vão aceitar. Nem todos irão aceitar. A vontade de Deus é que todos se salvassem. Mas o sacrifício de Jesus foi para todos. Algumas pessoas creem nessa linha de pensamento de uma forma equivocada, né? Baseada numa mal exegese. Exegese é você extrair do texto, é você extrair aquilo que a interpretação original do texto. E tem gente que tem um equívoco muito grande. Essa linha de pensamento, por exemplo, é uma linha de pensamento que tem uma exegese equivocada em relação a isso daí. Eles creem que Jesus morreu apenas por algumas pessoas. Eles creem que Jesus morreu apenas por uma quantidade de pessoas. Algumas pessoas já estavam predestinadas para que Jesus morresse por elas. Isso daí é um equívoco. Essa é a linha de pensamento limitada. É uma linha de pensamento em que nós não cremos. Já a linha de pensamento ilimitada é a linha de pensamento que nós defendemos, que é a mais correta, pautada na palavra do Senhor. Significa que Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensinamento recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é Salvador do mundo. Aleluia. Jesus é Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, e não somente para algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário para todo mundo.
E quando eu falo de mundo, eu não falo de mundo como sistema, não. Nós estamos falando de mundo, de pessoas, de almas, de vida. Então Jesus morreu para todos. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus, ele fez expiação, ele fez propiciação. Expiação é você tirar o pecado. Propiciação é você aplacar a ira. Então o ato de Jesus na cruz do Calvário, ele tirou o pecado do mundo e ele aplacou a ira de Deus, porque havia uma ira sobre o homem. Quando Adão e Eva pecou, o homem já estava condenado para a morte eterna. O homem já estava condenado para não ter direito de salvação, para não ter direito de vida eterna. Mas o ato de Jesus na cruz do Calvário, ele aplacou a ira de Deus e nos deu direito à vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Nós precisamos pregar a toda criatura, para que se essa criatura se converta, ela se torna filha de Deus. Aleluia. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse sacrifício. Muito obrigada. Você já agradeceu ao Senhor pelo direito de salvação que você tem? Você já agradeceu, você é grato ao Senhor todos os dias, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim e por você? Nós temos que ter um coração grato, nós temos que reconhecer esse sacrifício, porque através desse sacrifício nós temos o direito da vida eterna. Aleluia! Oh, glória a Deus! O tópico 3, nós vamos partindo para o tópico 3, onde fala sobre a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípulas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra de evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O livro de Atos é um livro de missões, é um livro onde nós aprendemos muito, através de Pedro, através de Estevão, através de Paulo que pregou aos gentios, nas suas viagens missionárias, viagens onde ele levou a palavra do Senhor, e que hoje nós podemos receber essa palavra, porque no começo eles fizeram esse trabalho, não só eles, né, tantos outros discípulos que o Senhor constituiu para que essa pregação fosse, essas boas novas chegassem até nós hoje. E nós ainda temos essas boas novas para divulgar para outras pessoas. Aleluia. Evangelização. Mas o que é evangelização? O que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Olha que coisa linda! Evangelização é o ato de comunicar as boas novas. Mas detalhe, não só por meio de palavras, mas por meio de ações também. Nós dizemos que nós pregamos com os olhos, para os olhos, na verdade. Nós pregamos para os olhos. Depois nós pregamos para os ouvidos. Algo muito importante precisa ser dito. Nós precisamos pregar com a nossa atitude, não só com palavras. Nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Nós precisamos dar bom exemplo. Dar bom exemplo. E depois nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Não podemos apenas pregar sendo que nós não estamos dando bom exemplo. Tem que ser um equilíbrio, tem que ser os dois juntinhos ali. Nós temos que pregar, testemunhar através de palavras e através de ações também. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também.
Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais, né? Nessas características, essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Então nós precisamos pregar, levar a palavra, mas nós precisamos nos preparar. Não é simplesmente, eu preciso de uma faculdade para poder evangelizar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Meus irmãos, nós precisamos falar daquilo que nós temos propriedade. Nós precisamos, se nós formos falar sobre salvação, nós precisamos ter prioridade sobre isso. Nós precisamos ter propriedade, na verdade, sobre isso. A salvação verdadeiramente chegou para você? Então você pode levar a salvação adiante. Aleluia. Você recebeu uma verdadeira transformação, uma metanoia. O Espírito Santo, quando você aceitou Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo, ele fez um trabalho na sua vida, ele mudou a sua mente, ele te transformou. Por isso, você é uma transformada. É transformados para transformar. É curado, você foi curado? Curados para curar. Aleluia. Você foi evangelizado, então evangeliza. Então nós precisamos ser participante, experimentar Jesus para que nós possamos levar adiante. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer e praticar a palavra do Senhor para que assim nós possamos pregar através das nossas atitudes. E que maravilha, evangelizar é levar as boas notícias, é levar as boas novas. Olha que maravilha quando você vai chegar na casa de alguém e você vai dar uma notícia boa. É assim que a igreja faz com o mundo. A igreja, ela dá boas notícias. Em meio a tantas notícias ruins, nós temos a boa notícia, que é a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós não podemos perder essa oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de levar essa boa notícia adiante. Glória a Deus. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. O missionário, ele já leva essa palavra para pessoas diferentes da nossa, em outras regiões, outros países, né? A mensagem é a mesma. E é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. É bem verdade que a mensagem é a mesma. O evangelismo, a mensagem de salvação não muda, não há sombra de variação em Deus. A palavra não muda, não é velha, a palavra ela é nova em nossas vidas, né? Então, a palavra é a mesma, mas como os missionários, para pregar em outros lugares, eles precisam conhecer a região, eles precisam conhecer a cultura daquele povo. Só que a palavra é a mesma. Com isso, eles precisam criar estratégias para chegar até aquele povo e para levar, né, a palavra do Senhor. O cristianismo não tem por objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. O cristianismo, ele não quer que todo mundo seja no padrão da Assembleia de Deus. Não é isso, até porque isso daí não é doutrina bíblica, isso daí é doutrina da igreja, né? Diferente. Mas o cristianismo, ele não quer padronizar, ele quer que cada um continue na sua própria cultura, porém servindo aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é o único digno de adorarmos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, cada um, quando Cristo voltar com a sua igreja, a gente vai adorar cada um na sua forma de adorar, cada um na sua cultura, que é diferente, né? Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia, na Psídia, para se anunciar a Jesus. E compare com o discurso no Areópago, em Atenas, por exemplo. Eu acho muito interessante, eu fico assim... eu acho lindo a forma com que Paulo pregava. A forma com que Paulo, não digo pregava, mas a forma com que ele chegava, a sabedoria que o Espírito Santo dava a Paulo para poder chegar e pregar aos gentios. Por exemplo, quando ele chega em Atenas, ele já conhecia Atenas, a história, ele já tinha estudado o local, ele sabia da cultura, ele chega
e Atenas era um lugar muito supersticioso, adorava muitas imagens, um povo muito idólatra. E Paulo, ele tinha que entrar em alguma situação para poder falar do evangelho de salvação, o evangelho de Cristo. E ele chega e vai para o Areópago. Ele vai era um local onde ali, porque os atenienses, eles queriam saber novidades, eles eram um povo muito culto, que sempre queria aprender, que gostava de aprender, que aceitava muitas coisas novas. E Paulo usou disso daí, ele foi lá para esse lugar, que lá é o lugar onde todos ficavam ali debatendo, ficavam estudando, enfim, era um lugar público. Ele foi para um lugar público e ele disse: senhores atenienses, eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos. E passando, eu vi um altar ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu venho falar a vocês. Todos fizeram o quê? Vai falar coisa nova. Eles gostavam de aprender. Mas por que Paulo iria falar do Deus desconhecido? Porque Paulo já sabia da história do Deus desconhecido. Paulo já sabia da história do profeta Epimênides há não sei quantos anos atrás. Então Paulo, ele estudava a região, ele estudava a cultura, ele estudava tudo para poder levar a palavra do Senhor de uma forma mais clara, que eles podiam entender. Paulo chamou a atenção do povo dos atenienses. Ele chamou a atenção e dali ele começou a falar sobre o Deus desconhecido. Então Paulo, ele tinha muita estratégia e nós precisamos de ter estratégia nesse sentido para poder levar a palavra do Senhor adiante também, né? E para finalizar aqui o desafio de hoje, Jesus disse: o campo é o mundo. Já falamos, né, sobre o joio do trigo. Ele não disse que o campo é em Jerusalém, ou que o campo é na Judéia, ou que o campo é em Samaria. Não, Jesus disse: o mundo é o campo. Quando lá no livro de Atos, quando fala pregai em Jerusalém, ele não fala pregai em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e depois nos confins da terra. Não, Jesus, ele diz: pregai tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Então nós temos que pregar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se fosse só em Jerusalém, acho que a palavra, o evangelho estava preso em Jerusalém até hoje. Então precisamos pregar a toda criatura, tanto em casa, tanto no nosso trabalho, tanto na nossa igreja, tanto no aniversário que a gente vai, tanto numa viagem que a gente faz. Nós precisamos pregar o evangelho de Cristo, as boas novas em todo o tempo. Aleluia. E para concluir, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma nova mensagem. A igreja está constituída para levar a palavra do Senhor. Há quase 2000 anos que a igreja já faz esse trabalho, e continuar fazendo esse trabalho até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, nós temos que continuar levando essa palavra adiante, porque essa é a ordenança da igreja. Porque o nosso tempo está se findando nessa terra. Jesus logo voltará para arrebatar a sua igreja. E a igreja precisa fazer a função dela. E depois que a igreja for levada da face da terra, não tem como mais. Muitas pessoas correrão na igreja, muitas pessoas correrão e dirão: por que eu não acreditei na mensagem que a igreja pregava? Por que eu não acreditei naquelas boas novas, naquela esperança que a igreja tinha? Aleluia, essa é a nossa esperança, meus irmãos. É a volta de Cristo. A nossa esperança é a volta de Cristo, mas até que Cristo não venha, nós pregaremos esse evangelho. Nós pregaremos essas boas novas.
para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Pai, eu te agradeço, meu Senhor, por essa riquíssima oportunidade. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia, Pai, de levar a Tua palavra adiante. E eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha nos encorajar nessa manhã. Que nós venhamos ser encorajados, meu Pai, para levar essa palavra adiante. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos usar, Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, meu Senhor. Tira, Deus, todo medo, tira toda vergonha, mas que em tudo, Pai, o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.